Três. Vamos ver se vai agora, amém? Bem, meus irmãos, a paz do Senhor novamente. A paz do Senhor, amados irmãos, agora para valer, hein? Estamos aqui para valer, em nome de Jesus. Alguns irmãos não estavam conseguindo entrar. Eu queria que você que já está aí conectado, comente aí, dê a paz do Senhor, que agora nós vamos para valer, hein? Estamos com 3 pessoas aqui, amém? Comente aí, irmãos, você que está aí assistindo, eu quero saudar você com a paz do Senhor. Eu quero que você seja saudado aqui em nome de Jesus. Conseguiram aí, irmão? Amém. Glória a Deus. Os irmãos que estão entrando aí, comente aí para nós como está o som, como está a imagem, se vocês estão conseguindo nos ouvir muito bem aqui, tá? Nós vamos começar a nossa aula de antropologia bíblica, onde nós vamos desfrutar de alguns códigos, amém? Gênesis, amém? Como eu estava falando, nós estamos vivendo uma fase muito ruim nos dias de hoje, com esse vírus que nós estamos enfrentando. Na cidade de Mogi das Cruzes, onde nós residimos, está com 100% dos leitos, né? Então, cabe a nós hoje a vigilância, né? Vigilância. Por isso, nós não estamos na nossa aula presencial, mas eu creio que em nome de Jesus, a nossa oração é que o Espírito do Senhor, o Espírito de vida do Senhor, ele possa visitar os hospitais, né? O SUS, visitar o Hospital Santana, o Ipiranga, os UPAs, trazendo vida, né? Sobre as UTIs, sobre as enfermarias. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos declarando sobre Mogi das Cruzes, sobre a nação, né, sobre o mundo, a cura. E nós cremos na cura em nome de Jesus. E é um tempo, né? É engraçado que o Salomão, ele diz assim em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há tempo para tudo, né? Salomão, sendo um homem mais sábio, né, um dos homens mais sábios, ele disse que há tempo para abraçar, tempo de se afastar. Ele já estava identificando que um dia nós estaríamos distante um do outro. E eu louvo a Deus, amém? Porque há tempo para todas as coisas e é um tempo em que Deus ele vai falar conosco. Nós estamos com a nossa apostila, nosso instituto. Irmão, as nossas aulas têm sido uma bênção. Você que ainda não faz parte, comente aí, irmãos. Eu quero saber quem está conosco assistindo essa aula. Comente aqui, dê a paz do Senhor. Se você quer glorificar a Deus, aperte aí um coraçãozinho, amém? Nossa aula está tremenda hoje. Nossa aula está, se eu fosse você, eu não saía dessa live.
é uma live da palavra. Se você ama a palavra, se você gosta de ouvir a palavra, irmãos, fique até o final. É uma live que não vai se estender muito, tá? Eu prometo para vocês. Mas os poucos minutos que nós vamos ficar aqui, nós vamos meditar na palavra. Amém? Nós vamos ficar na palavra. Então nós estamos com a nossa apostila de antropologia. Nós estamos falando de alguns aspectos. O que é antropologia? A palavra antropologia vem de antropos, que é homem, e logia é estudo. Amém? Então é o estudo do homem. Então nós vamos abordar neste estudo um estudo completo, né, sobre o homem, sobre a criação do homem. Tivemos uma aula presencial na terça-feira passada, fenomenal, onde nós falamos do mundo habitável, né? Nós sempre achamos que o homem foi formado no jardim, no Éden, né? Mas nós descobrimos alguns códigos ali em Gênesis, amém? Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Comente aí, irmãos. Eu quero saudar você com a paz do Senhor, amém? Comente aí, dê a paz do Senhor. Quem é que está falando? Pelo que eu estou vendo aqui, parece que o irmão Humberto está conosco, amém? Mas eu quero saudá-los. Não está aparecendo aqui os comentários para mim, amém? Não está aparecendo para mim aqui, amém? Estou dando a paz aí, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos começar a nossa live, a nossa aula, em nome de Jesus. Você que está conosco aí, abra a palavra do Senhor em Gênesis, né? O Bereshit, o princípio, capítulo 1, versículo 26, para nós começarmos, amém? Nós vamos ficar aqui nesse capítulo hoje, no capítulo 1 e no capítulo 2, amém? Capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: Então disse Deus. Perceba que aqui nós já conseguimos identificar alguns mistérios, amém? E alguns segredos. Diz assim, ó: E disse Deus, façamos. Primeira coisa que nós identificamos aqui é a palavra façamos. Ela não está no singular, está no plural. Então Deus não estava sozinho aqui, amém? A divindade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles estavam aqui presentes na formação do homem. Amém? Então diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, segundo a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre toda a besta da terra, e sobre todo réptil que arrasta sobre a terra. Versículo 27. E criou, a palavra criou aqui, ela é o bará, amém? É o bará, criou do inexistente, amém? Então Deus cria algo do inexistente, aleluia. Em nome de Jesus, olha só. E criou Deus o homem à sua imagem, bem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Perceba, olha só. Então, o que nós precisamos identificar aqui? Nós precisamos identificar. Nós vemos que o capítulo 1 de Gênesis, Deus ele vem criando, amém? Ele vem criando. Ele vem dizendo haja, ele vem dizendo aconteça, ele vem dizendo ajunte-se. Deus ele vem dizendo, né, muitos verbos ali, e um total de 24 verbos na criação. Deus ele vem ditando, ele vem dizendo. E é importante dizer aqui que os verbos que Deus diz não são negativos. Vou repetir. Os verbos que Deus está dizendo, que Deus está proclamando, que Deus está falando, não são negativos, são positivos. Na criação, Deus ele não diz nenhuma palavra negativa, mas ele diz só palavras positivas. Ele diz o haja, ele diz aconteça, ajunte-se, cresça, fortifique, frutifique. Então, só palavras positivas. E o que nós aprendemos aqui, já abrindo parênteses,
nesta aula de hoje, que dos nossos lábios, né, provém a bênção. A Bíblia vai dizer que a nossa língua ela tem poder para a morte e para a vida. Então, o que você tem declarado na sua vida? O que você tem declarado no seu dia? O que você tem declarado para a sua família, para a sua casa, para os teus filhos? A palavra ela tem muito poder, ela tem muito peso. E é verdade que o inimigo trabalha naquilo que falamos. Porque a Bíblia diz que a palavra que sai, né, a boca fala o que o coração está cheio. Então, nós precisamos entender que Deus está nos ensinando que na criação Ele não via nada negativo, ainda que estivesse tudo em trevas. Ele estava declarando nas trevas algo positivo. Aleluia! Então que você possa neste exato dia, neste exato momento entender que a sua boca tem poder, a sua palavra tem poder. Então comece a declarar bênção no seu dia. O seu filho não é levado, né? Não é essas palavras que você diz, mas o seu filho é uma bênção. O seu filho é filho de Deus, o seu filho é obediente. Irmãos, comece a profetizar algo na vida deles. Comece a dizer verbos, como Deus aqui na criação. 24 verbos Deus vai dizendo. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Nossa irmã Luciene está conosco. Deus abençoe, a paz do Senhor, irmã Shirley. Nossos alunos ali de terça-feira. Irmãos, Deus está nos ensinando que Ele na criação, Ele não usa nenhuma palavra negativa. Irmãos, comece a olhar para a sua segunda-feira e dizer, segunda-feira de bênção. Tem gente que diz segunda-feira e proclama uma palavra de maldição na segunda. Não, comece a declarar a bênção nos dias que você vive. Segunda-feira de bênção, a terça do milagre, a quarta da resposta, amém? E vai dando nome àquilo que você está vivendo. Comece a buscar, a declarar, porque a sua boca, a sua palavra tem poder. Então, nós vemos que Deus, ele vem num processo de criação, ele vem criando a terra, declarando a bênção, declarando palavras para crescer, para germinar, para dar fruto, amém? E é interessante que no capítulo 1 ainda, no capítulo 1, no versículo 6, ele vai dizer assim, ó, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Olha só, isso aqui é importante, amém? Isso aqui é importante. Deus diz assim, haja uma expansão. A terra, ela estava no meio das águas. A terra, ela estava no meio das águas. E quando Deus identifica a terra, ele diz, haja uma expansão. Ou seja, ele faz um círculo, uma expansão no meio das águas. No meio das águas. Amém? No meio das águas. Ele separa água de terra. Amém? Ele faz uma expansão. Versículo 6. Estou lendo o versículo 6. Ó. Então disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e faça a separação entre águas e águas. Então Deus estava separando águas de águas. Olha só, quando Deus ele faz a expansão, ele está tirando, como se fosse tirando a terra do meio das águas, onde ela subsistia. Pastor, então o senhor está me dizendo que a terra está envolto de água? Sim, a terra está envolto de água. A Bíblia vai dizer, ó, eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 3, amém? Quem pode comentar aí para nós? 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 5. Vai dizer assim, ó, pois eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus os céus existem desde os tempos antigos. Então Pedro está tendo essa revelação, olha só. Desde os tempos antigos. E que a terra foi tirada das águas, como um peixe. Deus tira a água das águas,
faz um círculo, amém? No haja, ele diz assim, haja uma expansão, faz uma expansão, separa águas de águas. Então, a terra subsistia no meio das águas. Ela foi tirada das águas e no meio das águas subsiste até hoje. Então, em volta da água, em volta da terra, existem águas. E é interessante porque a antropologia secular, aquela que o cientista estuda, a antropologia que é dada para os nossos filhos na escola, os cientistas, os estudiosos, eles não conseguem compreender que a Terra ela está em volta de água. Quando eles mandam aqueles objetos de pesquisa para o universo, esse objeto começa a tirar foto e eles começam a entender que a Terra se repete no universo, mas não é. É porque a água reflete aquilo que está atrás dele. Então eles acham que a Terra se repete. Então diante disso, nós entendemos que nunca faltará água. Irmãos, essa história que diz que vai faltar água, que não existe água, irmãos, a Terra está em volta de água. Interessante dizer que quando Deus mandou o dilúvio, não veio água só do céu, abriram-se as comportas do céu, mas também se abriram os abismos da terra. Então as águas fluíram, trazendo a lava do vulcão, os gases, amém? Por isso que nós temos muitas montanhas, rochas, né? Então, diante disso, nós vemos lá em Gênesis capítulo 10, Deus com um terremoto fazendo com que a terra se dividisse em continente, amém? Mas na criação, diante disso, na criação, Deus ele faz essa separação. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 1 vai dizer que no princípio a terra era sem forma e vazia. Amém? Bereshit bara Elohim. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, isso aqui é muito tremendo, porque quando Deus cria a terra, quando Deus tira a terra e faz a separação de águas, e ele diz no versículo 7, fez do inexistente, pois Deus a expansão dividindo águas que estavam debaixo da expansão, águas que estavam em cima da expansão, aqui ó, águas que estavam em cima, águas que estavam embaixo da expansão que ele fez. Aleluia. Vocês podem glorificar a Deus, aleluia, pelo Deus poderoso, o Deus criador que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que usa a palavra bará. O que é a palavra bará? É criar do inexistente, daquilo que não existe. Deus ele tem poder para criar daquilo que não existe, através do quê? Da palavra davá, que é palavra. Através da palavra que sai da sua boca, Deus ele tem poder para fazer, para criar do inexistente. Aleluia. Eu quero dizer algo para você que está me assistindo. Esse é o Deus que você serve, é o Deus tremendo, é o Deus poderoso. Por que você está preocupado? Se Deus ele pode trazer do inexistente, fazer existir na sua vida. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que eles possam ter a mesma visão que eu estou tendo, Senhor, a visão da criação, a visão do Senhor, Pai, criando através da palavra, do verbo criador, aleluia. Meu Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Irmã Rosilene, a paz do Senhor. Tem muita gente assistindo que não comentou. Pode comentar aí, irmãos. É de graça, amém? Comente aí, em nome de Jesus. Então, veja só. Nós chegamos aqui a uma incógnita. Olha só. Então, Deus, ele, na separação, na expansão que ele faz, ele separa água de águas. Então, nessa expansão, contém águas e contém terra. Amém? Terra e água. Amém? Contém terra e água. Quem pode comentar aí? A expansão continha terra e água. Amém? Terra e água. Então, quando Deus cria a terra, quando
quando Deus faz a separação de água e a terra aparece, porque a terra ela estava sem forma, né? A terra foi tirada sem forma, ela estava, né, sem forma. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, diante disso, nós vemos o Espírito fazendo um trabalho importantíssimo para a criação de Deus. Amém? O Espírito Santo, ele trabalhava naquela terra sem forma. Por quê? Porque pela fé, o Espírito de Deus já via aquela terra sendo criada pela palavra, pelo verbo criador de Deus, pela palavra criadora de Deus. E é assim também que o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas. Como era a sua vida sem Cristo? Não era sem forma e vazia? Por quê? Porque você não tinha o Espírito de Deus dentro de você. Mas mesmo assim, ele pairava sobre você. Ele crê que um dia você vai levantar a mão, vai se arrepender dos seus pecados e ele possa entrar para fazer morada. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele era um trabalho de chocar a terra para a criação. Amém? Esse era o trabalho do Espírito Santo de Deus, que pairava sobre a face das águas. Então, no versículo 11, eu queria ver com você, Gênesis capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim, então disse Deus, produz a terra vegetação, erva que dê semente. Então veja só, olha só, Deus aqui, ele está dando uma ordem para a terra. Amém? Ele está dando... Tá. Deus dá uma ordem. Irmãos, as perguntas. Qual é a pergunta que tem aqui? Pastor, como era feita a separação de águas e de água? Então, tá aqui, no versículo que nós acabamos de ler. Amém? Versículo 6. Através da palavra. Deus só deu a ordem e até a água se separou. A água de baixo, a água de cima, a água que estava no meio da expansão se separou daquela que estava no centro. Amém? Através da palavra. Amém, irmã Adriana? Através da palavra. Como era feita a separação? Através da palavra. Toda a criação foi feita através da palavra. E é isso que eu quero falar com vocês, porque no versículo 11 que eu acabei de ler, Deus está dizendo assim, Deus está dizendo assim, produza a terra. Perceba, observe algo aqui. Deus, ele dá a ordem, Deus, ele só dá a ordem para a terra. Amém? Vou devagar agora para você entender. Deus, ele dá a ordem para a terra. Ele olha para a terra e diz: terra, produza. Só isso, olha só, produza. Vegetação, erva que dê semente. Árvores que deem fruto. Amém? Que contenham a sua semente segundo a sua espécie, e assim foi. Observe. Isso aqui é importante, irmãos. Deus, ele só dá a palavra, ele só dá a palavra criadora para a terra. E a terra começa a dar tudo que, as árvores com seus frutos, as ervas com as suas sementes. Aleluia. Deus, ele coloca o seu potencial na terra. Porque ele não vai lá criar a árvore. Amém? Como nós aprendemos nas nossas escolas dominical, que Deus vai lá criar a árvore, que Deus vai lá criar a flor, Deus vai criar as ervas. Não, ele só dá ordem para a terra. Ele olha para a terra e diz: terra, dá as árvores segundo a sua semente, segundo o seu fruto, a sua semente. Ervas, dê fruto, cresça segundo a sua semente. Amém? É o que nós acabamos de ler. E no versículo 20, olha só. No versículo 20, vou entrar na aula agora. No versículo 20, então disse Deus: produzam as águas. Então, perceba, água e terra, os dois principais elementos da criação. Amém? Vou repetir, água e terra. Quem pode colocar aqui? Água e terra, os dois elementos principais da criação. Ele olha para
para a água e diz assim, ó: e disse Deus, produz as águas criaturas viventes em abundância. Olha só, e não só isso, e aves que voem sobre a terra. Olha só, então diz assim, ó: então disse Deus, produza as águas criaturas viventes em abundância. Então quem está produzindo as aves e os peixes, não, Deus só deu a ordem para a água também. É a água que está produzindo, é a água que está fazendo. Veja só. Então disse Deus, produzam as águas criaturas viventes. Quais são? Os peixes, os animais marinhos, amém? Os peixes, né? Criaturas viventes em abundância. Ele não só isso, e aves que voem. Então as águas também formaram as aves. As águas formaram as aves que voam, amém? Sobre a terra, na aberta expansão dos céus, amém? Então, Deus ele pega os dois principais elementos, que é a terra e a água, amém? Vamos, isso aqui é importante, dê glória a Deus. Deus ele dá uma ordem à terra, ele dá uma ordem à água. A terra produza cada um a sua semente, a sua espécie. Aleluia. Ele dá uma ordem à água e diz: água, produza seres viventes, criaturas viventes que vivem na água, mas não só isso, também as aves que possam voar em toda a expansão. Aleluia. Deus automaticamente, nos dois principais elementos, que é a terra e a água, ele coloca um potencial dele na água e na terra. Por quê? Porque Deus só cobra de alguém, Deus só vai cobrar algo de alguém, Deus só vai exigir algo de alguém que ele tenha dado algo. Aleluia. Vou repetir. Por que Deus cobra que a água produza os animais, os peixes, as criaturas que voem, as aves que voem? Por que Deus cobra que a terra produza? Porque ele deu um potencial para elas, para a terra e para a água. E Deus ele só vai cobrar algo de quem ele deu algo para ele. Amém? Deus só vai cobrar algo de alguém. Deus só vai cobrar que você faça algo quando ele já te deu algo. Vou repetir para você entender. Amém? Vocês podem dar uma glória a Deus. Tem gente que já pegou aqui, hein? Comente aí, irmãos. Tem 11 pessoas, só 2 pessoas estão comentando. Deus ele só vai cobrar. Deus ele só vai cobrar de alguém ou algo de alguém se ele já tiver te dado algo. Eu não sei o que Deus te entregou na tua mão. Talvez você está clamando pelo milagre, mas Deus está dizendo: eu já te entreguei. É só você pegar. Talvez você está dizendo: Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero me envolver nisso. Mas Deus está dizendo: eu já te entreguei algo. Vamos lá. A ordem de Deus para produzir do nada, ele deu a terra, olha só, no versículo 11 e no versículo 20. Amém? Deus deu a ordem para produzir do nada. Deus ele não vai nos pedir, para você entender, Deus não vai nos pedir algo que ele não tenha nos dado. É isso que eu quero dizer para você. Se ele tem te pedido algo, é porque ele já te entregou. Se ele está te pedindo para você continuar, é porque ele já te deu força. Aleluia. Se ele está pedindo para você ficar, é porque ele vai lutar por você essa guerra. Tá entendendo?
Ele só disse uma palavra para a água. Ele só disse uma palavra para a terra. Porque o potencial de Deus estava nesses dois elementos. Estão pegando? Então, Deus não precisava se preocupar, porque Ele já colocou o seu potencial na água e seu potencial na terra. Então, era só Deus esperar que a terra ia produzir. Aleluia. Deus está esperando você produzir. Deus está esperando você criar. Aleluia. Deus está esperando você usar a palavra, o bará, chamar as coisas que não existem como se já existissem. Aleluia. Oh, Narahabassuri Mandaraya. Receba aí a unção de Deus na sua vida. A unção da palavra. A unção de receber. Aleluia. De crer. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Veja só. Deus cria o homem da onde? Irmãos, não sai agora que é o ponto fundamental. Olha só, Deus cria o homem da onde? Da terra. Aleluia. E quando nós pensamos, Deus criou o homem, nós pensamos que Deus pegou como uma criança, né? Pegou uma massa de barro, massou e soprou. Não, irmãos. Deus ele teceu, melhor dizendo, ele teceu cada osso do seu corpo. Deus ele foi colocou a orelha, colocou o cabelo, colocou a cor dos olhos, ele colocou os ossos, cada um na sua posição, ele colocou os nervos, amém? As artérias, aleluia. Deus ele foi tecendo ali na criação do homem, Adão, na imagem, na cópia da imagem que ele tinha dentro de si. Ele foi colocando, ele colocou o boneco ali só para soprar o fôlego. Agora, é aqui que eu quero dizer algo, que eu quero dizer para vocês. Se Deus colocou o potencial dele na água, se Deus colocou o potencial dele na terra, e ele não precisou se preocupar, porque quando ele disse a palavra, ele cobrou algo da terra e da água, a terra deu segundo a palavra de Deus. A terra produziu segundo a palavra de Deus. A água produziu segundo a palavra dele. Aleluia. Quando ele sopra nas narinas do homem, veja só, quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus está colocando o seu potencial, o potencial de Deus dentro do homem. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Irmão, se alegre com a palavra. Aleluia. Estamos vivendo tanto os tempos mais difíceis da nossa vida. Ei, se alegre com a palavra. Deus colocou o potencial dele dentro de você. Aleluia. Aleluia. Deus colocou o potencial dele dentro de você quando ele sopra. Quando ele sopra nas narinas do homem o fôlego, o espírito humano. Deus estava colocando o seu próprio potencial dentro do homem. Aleluia. Porque ainda que ninguém acredite em você, aleluia. Porque ainda que ninguém valorize você, dentro de você existe um potencial que Deus colocou. Aleluia. Por isso que Deus não desiste de ninguém, porque Ele sabe do potencial que existe dentro de cada um. Deus, irmãos, outro detalhe que nós conseguimos identificar aqui na criação, Deus, Ele manda a água produzir, Deus, Ele manda a terra produzir, mas o homem, Ele mesmo vem formar. Aleluia. Glorifique a Deus. Vou repetir. A terra, ele manda produzir. A água, ele manda produzir. Mas o homem, ele mesmo vem, aleluia, formar o homem. Irmãos, ele colocou a sua digital em você. Irmãos, hoje nós falamos assim: quanto custa um quadro de Leonardo da Vinci? Aquele desenho lá
E por que vale tanto? Por causa da assinatura dele. Não sei se você está entendendo, mas um quadro é valioso pela assinatura do autor. Um exemplo, um vaso, ele é valioso porque o oleiro que o formou, ele é um cara famoso, uma pessoa famosa. Então, às vezes, de boniteza nem é tanto assim, mas tem a assinatura do camarada. Então vale milhões. Eu não sei se você está entendendo. Se você estiver entendendo, dá glória a Deus. O Criador de todas as coisas, Ele colocou a sua digital, o seu potencial dentro de você. Não há dinheiro no mundo que consiga comprar, aleluia, você. Não teve ouro no mundo que pagasse o valor que você valia. Aleluia. O seu valor foi o preço de um sangue inocente. Porque você tem valor. Não seja como Judas, que olha para uma mulher que quebra um nardo e ele diz: esse nardo custaria 300 denários, vamos dar aos pobres. Era melhor dar aos pobres. E vende Jesus por 10% desse valor, por 30 moedas de prata. Verdade, os homens, eles colocam valores em nossas vidas, em nossos ministérios, na nossa família, naquilo que você faz dentro da igreja. Os homens colocam valores. Mas eu quero dizer que você não tem valor. O preço que Jesus pagou por você é um preço imensurável. Porque dentro de você, Deus colocou esse potencial, ó. Deus colocou a fé. Dentro de você, Deus coloca a fé. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou repetir. Dentro de você, Ele coloca o potencial do Pai, de Deus, o Criador. Ele coloca dentro de você a fé. Tá pegando, irmão? Porque o Pai teve fé para criar. Aleluia. Ele foi dizendo as palavras e foi acontecendo. Então dentro de você também tem a fé. Ele colocou um potencial chamado fé. Aleluia. Aleluia. Glorifique a Deus aí nesta noite. Irmã Luciene, Deus abençoe a sua vida. Manda um abraço para o pastor Décio. Os irmãos que estão assistindo, que não querem comentar, receba aí também. Os irmãos que vão assistir depois, aleluia, recebam aí também. Deus colocou dentro de vocês a fé. Por isso não desista em tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo em que economicamente as pessoas estão dizendo: vão passar fome. Ah, mas nós temos a fé dentro de nós. Aleluia. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas dizem: não vai resistir, vai morrer. Aleluia. Mas Deus está dizendo: eu coloquei a fé dentro deles. Aleluia. A mesma fé que eu criei todas as coisas, eu vou colocar dentro do homem. Eu vou colocar esse potencial dentro do homem. Aleluia. Versículo, olha só Deus soprando o potencial. No capítulo 2. No capítulo 2, versículo... Capítulo 7. Amém? Quem pode colocar aí para mim? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai dizer assim: formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra, e insuflou, ou seja, lançou o potencial dele nas narinas, dando fôlego de vida.
Amém? E o homem foi feito alma vivente. Aleluia. Glória a Deus. Dentro de você existe a fé. Irmãos, essa mesma fé que Deus quer que você use, olha só. Vamos lá, Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Quem pode colocar aí para mim? Ezequiel 37. Essa mesma fé que Deus coloca dentro de você. Uma palavra muito conhecida. Ezequiel capítulo 37, amém? Vocês crêem que Deus colocou a fé dentro de vocês? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel é levado em espírito a um vale de ossos secos. Amém? Olha que tremendo, irmãos. Versículo 5. Versículo 5 vai dizer assim: assim diz o Senhor Jeová. Assim diz Adonai, o Senhor Jeová: estes ossos, eis que infundirei o Espírito em vós, e vivereis. Versículo 6. E porei sobre vós os nervos, e fareis crescer as carnes sobre vós, e vos cobrirei de pele, e infundirei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Espírito do Senhor leva Ezequiel, né, em espírito a um vale de ossos secos. Olha só, existiam soldados, né, ossos de soldados, ossos de reis, ossos de servos, todo tipo de osso nesse vale. E a pergunta de Deus para Ezequiel é: pode esses ossos voltar à vida? Aleluia. Deus estava provando o potencial que estava dentro de Ezequiel. Deus poderia profetizar ali, os ossos se colocar de pé? Poderia. Mas Deus queria nos ensinar através dessa passagem. Deus queria ensinar o profeta através dessa passagem que ele também poderia fazer isso, através do potencial que estava dentro dele. Vou repetir. Deus queria ensinar o profeta e também nos ensinar hoje que nós também temos um potencial, que é a fé. Aleluia. E ele diz: pode esses ossos? Ezequiel olha para Deus e diz: o Senhor, tu sabes. Deus olha para Ezequiel e diz: então profetiza. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei qual é o osso, qual é o vale de osso seco que está no teu caminho. Aleluia. Eu não sei qual é o vale de ossos secos que tem atrapalhado o teu ministério. Aleluia. Qual é o vale que está atrapalhando a sua vida sentimental, aleluia, sua vida financeira. E Deus está olhando através desta aula, está te ensinando, está dizendo para você: ei, aleluia, olhe para esse vale e profetiza, aleluia, glória a Deus, profetiza sobre este vale. Senhor, nós profetizamos sobre a enfermidade, Senhor, sobre Mogi. Senhor, nós declaramos a vida, nós declaramos, Senhor, que os leitos dos hospitais, Senhor, vão ter vida. Senhor, que os leitos, ou as pessoas que estão, Senhor, nas UTIs vão voltar a ter vida. Senhor, nós declaramos, Senhor, que economicamente, Senhor, o mundo vai voltar, Senhor, a ser o que era. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos sobre esse vale. Senhor, que o potencial que o Senhor colocou em nós, que é a fé, Senhor, possa fluir, aleluia, dentro de nós, Pai, aleluia. Qual é o vale que está te atrapalhando? Aleluia.
Pai do Senhor, Alex. Aleluia. Aleluia. Alex. Rapaz, não lembro de você não. Depois me chama aí. Amém? No inbox. Amém? Depois me chama. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Que está de frente com este vale. Deus está dizendo: ei, olhe para este vale e profetiza. Deus poderia dizer, irmãos, Deus poderia olhar para aquele profeta e dizer: pode deixar comigo, veja como é que faz, olha, pá. Mas Deus está dizendo: ei, Ezequiel, tem um potencial dentro de você. Deus quer te usar. E eu quero te usar. Profetiza. Aleluia. Irmãos, quando o profeta lança a palavra, irmãos, perceba que é a mesma palavra criadora lá de Gênesis. Aleluia. Onde Deus começa a dar vida a tudo. Porque aonde Deus está, a vida. Irmãos, aonde você chegar tem que haver vida. Aonde você está tem que ter paz. Estava sobre o vale aquele profeta. Aquele profeta estava diante do maior desafio da sua vida. Irmãos, imagine um profeta que estava acostumado a profetizar, a declarar, a falar aquilo que Deus colocava em seus lábios. Agora, ele teria que usar sua fé para aqueles ossos. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Sabe, irmãos, que nós começamos a entender que muitos dos nossos problemas, Deus, Ele quer que nós usamos o nosso potencial. Que muitos dos nossos vales, que muitos dos nossos desertos, Deus, Ele quer que nós usamos o nosso potencial. Que muitas das nossas lutas, das tempestades que nós passamos, Ele quer que nós usamos o nosso potencial. Veja só, Jesus estava na proa do barco, descansando, dormindo. E a Bíblia vai dizer que veio uma tempestade. Pedro, que era experiente, era um tremendo comandante ali da sua embarcação. Ele temeu que aquele barco fosse a naufragar. E aqueles discípulos não tiveram outro jeito a não recorrer ao Mestre. Aleluia. Mas quando Jesus, ele levanta a sua cabeça, ele diz: homens de pouca fé. Jesus estava dizendo: vocês têm visto tudo que eu tenho feito. E eu sou como vocês, eu estou aqui como, eu sou Deus, mas estou aqui como homem. Estou usando o potencial que está dentro de mim. Use esse potencial também para repreender a tempestade. Jesus estava querendo ensinar que, em meio às tempestades, que nem toda tempestade ela é ocasionada por Satanás. Que a maioria, irmãos, eu digo aí 90% das tempestades, é Deus colocando nas nossas vidas para que nós possamos usar o nosso potencial. Para que nós deixamos de viver da fé dos outros. Para que nós deixamos de viver da fé de caronas, das caronas na fé. Chega de viver, pastor, ora para mim. Não, ora você, profetiza, profeta. Você tem potencial aí dentro de você. E vai existir momentos em que Deus vai colocar você, que você não vai ter como falar, acionar o profeta, o pastor, o presbítero, a pastora. É você que vai ter que usar o seu potencial. Aleluia. Profetize aí no seu problema. E aquele profeta começou a profetizar. E automaticamente, através da palavra, olha só, é a palavra, irmãos. Tem muito crente que quer agir, que quer pôr a mão, que quer bater, que quer tirar satisfação, mas é a palavra. Então, já imaginou se o profeta fosse juntar osso por osso? É a palavra. Irmão, através da palavra que o profeta lança, ossos nos seus devidos ossos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, ossos nos seus devidos ossos se ajuntando. Nervos nos seus devidos lugares.
pele nos seus devidos lugares, aleluia. Um exército se colocou de pé através da palavra. Deus estava dizendo para o profeta, assim está a nação de Israel, mas através de uma palavra pode haver restauração no meio desse povo. Não existe outro meio para haver restauração nas nossas vidas se não for através da palavra. Eu tenho certeza que aqui, se aqui fosse uma live dos profetas que existem por aí, tinha 3.000 pessoas assistindo. Mas como é uma live da palavra, e dentro da palavra, a própria palavra, a revelação da palavra, nos leva a profetizar, só aqueles que amam a palavra estão conosco. E eu louvo a Deus por vocês que estão aqui. Irmãos, não há outro meio de restauração senão através da palavra. Não há outro meio de revelação a não ser através da palavra. Não chega de nós vivemos um tempo de meninice espiritual, ficar buscando profetas de um lado para o outro. Ei, firme a sua estaca, aprenda a palavra. Busque a palavra, ame a palavra, porque é ela que vai te dar legalidade no mundo espiritual para receber, para profetizar, para declarar sobre as circunstâncias. Use o potencial que está dentro de você. Olha, irmãos, essa aula foi aberta a todos. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder apresentar aquilo que nós temos feito no presencial nas nossas aulas. Eu quero louvar a Deus pela irmã Adriana, a irmã Shirley, a irmã Ângela, a irmã Luciene, outros irmãos que estão assistindo. Vocês têm um potencial, mas vivam da palavra. Nós estamos aqui para ajudar vocês a crescer na graça e no conhecimento. Nossa escola é simples, irmão. Eu costumo dizer que a nossa escola é a rua direita. Nossa escola, Paulo, ele tinha um conhecimento de Gamaliel, mas foi na rua direita. Aleluia. No lugar que ninguém dava nada. Lá Paulo aprendeu a jejuar e orar. Aleluia. E eu quero dizer para vocês que é um tempo de nós nos apegarmos à palavra. Aleluia. Glória a Deus, irmão Luiz Eduardo, nosso aluno de segunda. Irmãos, veja só, a terra era sem forma e vazia. A terra estava no meio de trevas. Mas Deus não se abalou com isso. Não se abale pelas lutas e adversidades que estão à sua volta. Não se abale. Use a palavra. Comece a usar a palavra. Mas você só vai usar a palavra se você conhecer a palavra. Então comece, irmãos, a conhecer a palavra. Viva a palavra. E use o potencial que está dentro de você, que é a fé. Amém, meus irmãos? Eu queria deixar essa aula com vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, por cada um de vocês. Eu não tenho palavras para expressar, né, a felicidade que o Senhor tem sido, que vocês têm sido na nossa vida. Glória a Deus, pastora Shirley, glória a Deus. Glória a Deus, irmã Stefane Cardoso, Deus abençoe sua vida. Ela é filha do nosso irmão Charles, né? Deus abençoe sua vida. Esperamos a irmã lá nas nossas aulas presenciais. Amém? E não tenho palavras para descrever. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Irmã Adriana, Deus abençoe sua vida. Irmã Adriana chegou na escola ressabiada. Hoje já conhece muito mais que muito pregador. Glória a Deus. Irmã Rosilene já está conosco há algum tempo também. Glória a Deus, irmãos. Eu não tenho palavras para descrever. Amém? Que vocês possam nos ajudar nesse tempo difícil, anunciando a escola. Continue aí divulgando a escola.
E você que não faz parte, nós estamos nas nossas aulas presenciais, na Avenida Japão, número 2499. Amém? Ali próximo à Caixa Econômica. E temos aulas também à distância, tá? Nós temos os vídeos, aulas à distância. Você que queira estudar, estamos aqui para ajudar vocês, amém? Irmã Gessina, amém? Deus abençoe sua vida. Alex, amém? Quero lembrar de você, hein, Alex? Depois me chama, tá bom? Aqui é o Charles, amém. Deus abençoe, irmão Charles. Glória a Deus. Deus abençoe. Está assistindo pelo Face, então. Glória a Deus, hein? Hoje deu certo, hein, a nossa live, hein? Ontem, não sei o que aconteceu, mas falhou bastante. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Louva a Deus, amém? Vamos estar encerrando. Fique na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Digam um amém aí e tenham uma ótima noite. E a semana que vem nós estaremos de volta. Se não, na quinta ou na sexta, nós podemos fazer uma live extra aqui, amém? Fiquem ligados. Deus abençoe vocês.